Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalha amarela com rosas brancas. E o texto que eu escolhi está em Lamentações, capítulo 3, versículos 31 e 32, que diz assim: Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos usar para as folhas. Eu vou trabalhar com um pouquinho do azul hortênsia, o verde grama, verde pântano e marfim. Nós vamos começar por estas 4 folhinhas aqui. Eu vou te mostrar como que eu faço e você vai poder fazer as outras depois da mesma forma. Eu vou começar com um pouquinho do azul hortênsia, um pincel número 6, aparadinho. Todas estas folhas estão amontoadas. Eu quero dizer, essa daqui, ó, é a que tá mais por trás. Depois vem esta, depois esta e por último esta. Quer dizer, essa tá por cima de todo mundo. Depois essa tá por cima daquela e essa tá por cima daquela. Eu gosto sempre de começar por quem tá mais atrás. E tem um detalhe. Tá vendo esses 2 risquinhos aqui? Eu sempre deixo nos meus desenhos, nas folhas, esse daqui é o lugar onde eu vou colocar a sombra. Por que eu deixo marcado? Porque se você me seguir, você vai ter sucesso em todas elas se colocar direitinho a sombra onde eu deixei marcado. Aqui eu vou cobrir o resto da folha com o verde grama. Então, esses risquinhos aqui, eles vão sumir. Porque o verde grama, ele é mais fortinho e ele dá uma cobertura maior. Olha, enchi. Agora eu vou dar uma misturadinha ali no azul, porque eu quero só deixar um pouquinho mais claro essa parte da ponta. Agora você vai olhar no risco para ver onde que tava os risquinhos. Estavam ali, onde eu marquei. Aí a terceira cor, o verde pântano. Ele vai aqui, por quê? Porque tá por trás desta. Então, eu gosto de deixar escurinho quem ficou por trás. Agora, eu vou colocar um pouquinho da tinta aqui no centro e já vou puxar ali, ó, onde eu deixei aquela ranhura. Posso pegar um pouquinho e colocar do lado contrário. Essas folhinhas aqui são pequenas, então nem é preciso colocar, mas quando você tem uma folha grande, para não ficar muito preenchido de uma cor só, aí eu gosto de colocar também. Agora é a vez do marfim, que vai iluminar tudo isso. Eu vou começar aqui, ó. Primeiro você fez com o escuro para lá. Agora você vai fazer com o claro para cá. Olha só, já vai ficando a aparência da folha. Um pouquinho mais, porque a tinta tá úmida e quando a tinta tá úmida, a gente coloca, parece que tá bastante, mas depois que seca, ela some um pouco. E agora eu vou colocar aqui nessa pontinha um pouquinho também. E eu vou puxar, só que eu vou puxar nos intervalos. Você viu a ranhura do pântano? Eu deixei, eu não passei a luz em cima da sombra. A gente nunca faz isso. E agora eu vou fazer a próxima. E é do mesmo jeito. Vou colocar um pouquinho. Ah, você viu que essa daqui eu deixei a ranhura pra cá? Sabe por quê? Porque eu preciso de um pouquinho de luz aqui. E aqui eu preciso de sombra. Você já vai entender isso.
Aí, agora já vem com o pântano. O pântano vai ficar aqui. Porque ela tá por trás dessas duas. Aí, eu vou colocar um pouquinho no centro e vou puxar pro lado que eu deixei a ranhura, que era esse lado aqui. Ó, tem algumas que saem com um pouquinho mais, tem algumas que saem com um pouquinho menos. Isso não tem problema. As folhas não são iguais. Cada uma é diferente da outra. Agora, o marfim para iluminar. E agora, eu vou pôr um pouquinho pro lado de cá, sem cobrir esse verde pântano que eu deixei ali. Mas também não é para ficar assim, riscadinho, tá? Você tem que pôr a tinta e dar uma ajeitada. Olha, coloca e dá uma ajeitada. Mas preserva essa ranhura escura. Vou pôr um pouquinho mais aqui. Aí, agora, você viu que eu não saio com a tinta clara aqui em cima desse pântano. Aqui é área de sombra. Agora é a vez dessa aqui. E outra coisa, não deixa assim, ó, dividido, tá? Você tem que colocar a tinta e uma tem que entrar dentro da outra. Preenchendo. Se você seguir essa orientação, você não vai ter dificuldade. Se você quer usar outros tons, fique à vontade. Pode experimentar. É bem interessante. E se você modificar tudo, por favor, me mostra, porque eu gosto de ver. Gosto de ver quando as alunas pegam aquilo que eu mostrei de base e transformam numa coisa mais personalizada, mais gosto próprio. E agora a última. O pântano vem aqui, atrás da rosa. Ele vai pelo meio e ele vai pra lá. E sobrou no pincel, eu vou pôr um pouquinho desse lado aqui. Cada vez que eu troco de cor, eu lavo o pincel. E agora o marfim. E do lado de lá. Arrematando, porque ela tá por cima de todas aquelas, olha. Então, essa é a lógica da luz e da sombra aqui. Às vezes você vai fazer folha, você vê um trabalho bonito e você não... Você diz, eu nunca vou aprender a fazer. Porque você vê que tá bonito, mas você não sabe por que a pessoa fez daquele jeito. Então, a luz e a sombra são fundamentais para você ter um trabalho com profundidade. Agora, eu vou adiantar todas as folhas que são da mesma forma, tá? Todas têm a marcação, então você não vai ter problema. Pronto, já fiz. Quero que você repare aqui, ó. Essa folhinha, ela tá assim nesse sentido. Então, eu pus um pouquinho de luz aqui e um pouquinho de luz aqui. Você viu? Para ela ficar para dentro e por cima daquelas. Aqui, basicamente, já tá seco. Então, eu já posso colocar um pouquinho mais de luz. Agora, seria uma luz seca. Vou usar o pratinho. Tô usando um pincel número 2. E eu só vou acentuar onde eu já coloquei esse marfim. Olha como que vai ficando um pouquinho mais claro. Não é para tirar a característica daquilo que você já fez, tá? É só um pouquinho. Pego a tinta, ponho para fora, aqui nesse caso, ó, eu vou puxando. Aí com o pincel limpo, eu só dou uma
passadinha de tinta por cima. Uma clareadinha. Olha, é assim que eu vou deixar. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa. Eu vou colocar o pincel na água. Ó, tirei uma gota. Eu vou pegar uma pinceladinha de azul hortênsia. Vou dar uma diluída. Ele não fica no ponto de escorrer, mas ele tá bem mais diluído. E eu vou fazer agora o fundo. Começo do cantinho, eu tô com o pincel número 10. Ele não precisa estar muito aparadinho. Olha, eu vou fazer todos os cantinhos com azul hortênsia. Não precisa fazer um círculo em volta do trabalho. Mas nos cantinhos você tem que pôr. Eu não costumo fazer aquele fundo perfeito, aquela mistura de cores perfeita. Passei uma fita crepe aqui só porque eu quero fazer pertinho do final e não quero borrar aqui a toalha. Fita crepe é bem útil para isso. Fita crepe, um durex, qualquer coisa que você tenha que grude aqui para proteger. Você viu que eu nem tô me preocupando, ó, às vezes eu até passo um pouquinho em cima da folha, sem problema, porque a gente ainda não fez o acabamento da folha. Aqui, por exemplo, eu não enchi de tinta até aqui. Coloquei ali e vim limpando o meu pincel. Olha, agora eu junto aqui um pouquinho. Não vou circular toda a volta. Começo aqui do outro lado de novo. Uma pincelada deu para fazer todo o trabalho. Agora eu vou fazer mais uma pincelada, porque não acabou aqui. Uma pincelada de azul, mais uma pincelada de água. Tiro o excesso. Agora eu vou pegar um pouquinho do pântano. Ó, só uma pontinha. Vou dar uma misturada, eu vou ficar assim com uma cor um pouco mais escura, quero mais um pouquinho mais escuro. Viu que eu tenho aqui agora 3 tons? Não, vou deixar mais um pouquinho mais escuro aqui. Esse cinza aqui não chega a ser um cinza lunar, mas tá bem parecido. E com essa cor eu vou fazer aqui, ó, mais pertinho. Nos cantinhos. Eu nem vou chegar aqui, ó, esses cantinhos aqui das pontas. É mais aqui nas entranhas mesmo. Aqui, por exemplo, ó, vou deixar bem mais escurinho. Um pouquinho aqui. Aqui também, ó, bem mais escurinho. E esse escurinho você vai perdendo, sumindo em cima do azul hortênsia, sem cobrir o azul hortênsia. Ó, aqui, acabou, vou usar o restinho que eu tinha aqui no pincel, no pratinho. Pronto, você pode deixar assim. Agora eu vou pôr um pouquinho do verde pântano puro, para deixar ainda mais escurinho aqui, ó, as entranhas. É um terceiro tom. Só nos cantinhos. Não deixa essa tinta assim, ó, no meio. Você tem que grudar ela no elemento que tem próximo. Fazendo mesmo um contorno. Agora nós vamos fazer a rosa. Começando por esta que ficou por trás desta. Nós vamos trabalhar assim. Eu vou fazer as sombras. Sombra é quando tá por trás. E depois nós vamos fazer a luz, que é o branco total. Se lembra da misturinha? Então, eu vou fazer mais um pouco aqui. Verde pântano.
eu tenho ainda, então eu vou aproveitar, vou misturar tudo. Uma pincelada de azul hortênsia, um tico de verde pântano. Você vai ter um cinza azulado. E eu vou começar por aqui, ó. Em volta dessa linha. Só que eu não vou deixar aqui muito certinho. Eu vou fazer assim, ó, em cima do risco, eu vou sujar. Tô usando um pincel, aquele pincel número 8. Aqui eu tenho uma dobrinha. Então, eu já vou colocar um pouquinho de tinta embaixo da dobrinha. Aqui eu tenho, essa pétala tá embaixo da rosa. Então, toda a área aqui embaixo da rosa vai ficar escurinho. Nunca faça assim pra fora. Você tem que fazer essa linha quando você tiver um risco, separando uma pétala da outra, ó, ficou bem certinho. Aí eu vou esfumar pra trás, porque aqui depois vem o branco. Aqui, por exemplo, ó, eu vou esfumar aqui na pétala de trás, porque ali vai o branco desta pétala. E assim, cada pétala eu vou fazendo um pouquinho de sombra. Se você começa por aqui, sempre uma tá sobre a outra, então não tem erro. Você vai seguindo e sempre dando uma esfumada. De vez em quando você pode até fazer esse movimento. Vou fazer uma aqui também. Ó, acompanhando essa linha, você pode fazer isso aqui com a sombra. Agora aqui, lembrando que a rosa é branca. Então você não precisa encher com muita sombra. E sempre termine esfumando. Se você já domina quem tá atrás, quem tá na frente, vai ser bem fácil para você. Aqui, ó, essa região aqui é mais complicadinha. Então, voltando aqui, ó, nesse bojo, eu tenho aqui a dobrinha. Aqui atrás da dobrinha, eu tenho que ter sombra também. Aqui tem espaços pequenos. Essa pétala aqui, ó, ela tá na frente daquela. E desse pedacinho também. Aí, ela ficou com sombra aqui, eu pus muito aqui. Ó, aqui a gente tem a mesma situação. Eu vinha trabalhando com sombra aqui, ó, por trás. Agora aqui, essa pétala tá na frente. E é uma dobrinha. Então, aqui vai ter sombra. Aqui eu tenho um risquinho, sombra, passei bem em cima do risquinho, ó. O espaço é pequeno, o pincel é grande. Aqui, ó, por trás. Aqui por trás. Isso aqui é uma dobrinha igual a essa. Vou passar em cima do risco. Aproveita e já vai cobrindo um pouquinho o risco. Porque na rosa branca é complicado se o risco ficar aparecendo, né? Aqui dentro, aqui em cima, por exemplo, ó, eu vou colocar só assim uns pouquinhos. Vou colocar lá na beiradinha de cima. Aqui eu vou pôr aqui atrás. Aqui eu vou pôr ali em cima e aqui atrás também. E aqui, ó, acabou minha tintinha aqui. Um pouquinho aqui. Aqui e aqui. Não tô colocando muito mais. Agora eu vou lavar o pincel. E eu vou fazer o miolo. Eu já vou colocar aqui um pouquinho do amarelo limão. E vou até sair um pouquinho pra fora aqui, ó. Na área de cima. Aqui pra baixo eu não gosto muito de sair com essa tinta, não. Agora é a vez do branco. Vou pegar um pincel número 6 aparado. E durinho. E eu vou pegar o branco. O branco agora é fácil. Você vai colocar, olha, tá cheio de tinta, tá vendo? Cheio de tinta. E você vai fazer o inverso daquilo que você tinha feito com a sombra. Se você colocou a sombra embaixo, puxando para fora, agora você vai colocar a luz, que é o branco aqui, ó, por fora, puxando para dentro.
O excesso de tinta, quando você pega, fica aqui na beiradinha. Se você encher tudo de branco, você vai se perder, vai ficar tudo muito brancão. Então, você põe a tinta aqui e vai puxando igual a folha, lembra? Deixando aquela ranhura. Não, você não deve deixar secar muito essa sombra, porque senão vai dificultar um pouquinho mais o trabalho. Não que a gente não consiga fazer, mas fica um pouquinho mais difícil. Olha aqui, ó, aqui já tá secando. Aqui não vou fazer esse movimento, eu vou colocar a tinta aqui e vou crescendo com ela. Aqui a última pétala de fora. Você viu que agora é a hora de moldar. Depois a gente vai voltar ainda com o branco. Agora eu vou começar aqui, dos dois ladinhos, um pouquinho pelo meio. Eu não vou chegar lá em cima, não vou fazer aquele contorno. Aqui sim, vou fazer contorno. Um pouquinho de tinta, olha o movimento do pincel. Aqui eu tô com o pincel assim, aqui tô com o pincel assim. A tinta sempre pra fora. E aqui eu tenho dobrinha. Vou chegar aqui, que aqui tem dobrinha também. Você viu que eu tô, ó, vou varrendo assim, tirando o excesso da tinta. Mais um pouquinho. Essa linha aqui é uma linha que vai terminar aqui, ó. Uma linha, esfumei para baixo. Aqui eu tenho uma outra linha. Vou esfumar para baixo. Aqui eu tenho uma outra linha. Vou esfumar para baixo, pro cantinho. Agora aqui, ó, eu tenho essa pétala que vem aqui. Quando chega aqui, ela faz isso. Esfuma para baixo. Aqui eu tenho mais uma, esfuma para baixo. Aqui eu tenho mais uma, esfuma para baixo. Isso daqui é bom quando a gente vai pintando e fazendo, colocando a sombra e a luz. Mas eu quis deixar pedacinho por pedacinho para você me acompanhar e conseguir fazer. Essa pétala aqui, eu vou virar o pincel para fora e vou fazer essa daqui. Ó, a dobrinha. Aqui depois a gente faz um corte. Pincel para fora. Por mais uma aqui. Essa dobrinha aqui, ó, vai ser essa dobrinha aqui. A mesma coisa que tem do lado de lá, vou fazer do lado de cá. Aquela pinceladinha no meio ali não ficou muito legal. Vou passar um amarelinho em cima. Faltou só fazer a dobrinha aqui. Mas eu já vou trocar de pincel. Peguei um número 2. Eu vou fazer o miolo com um pouquinho do vermelho profundo. Aqui, ó, em cima do amarelo. Eu coloco a tinta bem aqui, ó, no cantinho. Aí eu venho limpando o pincel pra fora, tá vendo? Parece uma fogueira. Aqui já tá seco, eu já posso voltar com o branco. E agora que eu venho com o branco de verdade, ó. Agora eu vou fazer o movimento que eu já tinha ensaiado. Só que eu não vou misturar muito. Olha como já fica bem mais branquinho. Aqui. Eu vou fazer aqui uma pinceladinha pra cima da outra. Olha que bonitinho que fica.
coloca a tinta aqui na borda também. E vem fazendo esse movimento, puxando para dentro. Pode subir um pouquinho mais em cima daquela sombra. Já é a segunda camada do branco, essa agora que vai ficar. Se você deixar muita sombra, a rosa fica mais escura. Aqui, acho que eu vou fazer uma dobrinha. Ó, tô puxando aqui pra dentro. Aqui vou deixar mais escurinho, daí eu pego a tinta de um lado só do pincel e faço esse movimento contrário aqui, ó. Deixa aqui uma pontinha pra dentro. Embaixo sempre tem que ficar, pode ficar curvo, mas não pode ter tremelique. Tem que ficar assim, ó, certinho. Agora, do lado de cá, vou colocar a tinta. Venho puxando pra dentro também. A outra pétala. Sempre na beiradinha aqui, não deixe redondinho. Faz, porque a pétala, ela é delicada e ela tem movimento. Aí, agora eu vou fazer aqui. Aqui eu tô forçando o meu pincel. Olha como eu aperto ele. Posso até deixar essa linha aqui, mas não assim tão rígida. Você tem que passar um pouquinho o pincel sujinho em cima. Aqui, ó, para desmanchar aquela linha. Agora eu já posso fazer aqui essa dobrinha. O lado de cima, tinta para cima, é reto. O lado de baixo, tinta para baixo, daí você vem fazendo os gordinhos. Você pegar uma rosa, as pétalas se dobram e nunca fica reto aqui embaixo, tá? Sempre na dobrinha tem crespinhos. Agora eu vou fazer essa daqui, vou passar ela reta. Mesmo passando reto aqui, eu vou esfumar pro lado de baixo. E essa veio pra cá. Lembrando que se você trabalhar com essa linha aqui, ela tem que passar aqui, ó, pro outro lado. Porque esse bojo, ele começa lá em cima e vai terminar lá em cima. Vou pôr um pouquinho de sombra aqui. Olha aí, você pode voltar com a sombra se você precisa. Agora eu posso pôr uma dobrinha aqui. Mais um pouquinho de tinta. Fazer essa dobra. Até aqui e aqui, ó, até aqui. Agora, eu tava trabalhando com a tinta pra fora, aqui eu viro o pincel, pego daqui pra fazer a dobrinha, ó. Aqui eu posso fazer mais um corte. Aqui tenho cortes menores. Aqui é a dobrinha desta. E agora eu só vou realçar os brancos aqui em cima. Aqui você vai dando pinceladas, acompanhando o redondo do miolo. Esfumando. E aqui na beiradinha eu tenho que fazer mais uns cortezinhos menores. Vou dar uma esfumadinha, aqui vai ficar bem mais branco, mas não tem problema, é isso mesmo. Não quero que fique essas áreas muito escuras. Agora, por último, essa dobrinha aqui, eu vou acentuar também a beiradinha. E a pontinha. Pronto.
aqui, ó, na rosa. Se precisar, depois que secar, você pode fazer isso aqui com o pincel zero. Você pode realçar, não é para fazer contorno em tudo. Realçar algumas pontinhas. Ó, só com traço, não pode isso ficar esfumando muito agora, porque senão vai ficar tudo muito branco. E a gente não quer perder esses pontinhos de sombra. Olha, só umas coisinhas assim. Pronto. Aqui não precisa mais. Agora eu vou fazer o acabamento com o pincel zero e o verde grama. O acabamento aqui, ó, nas folhinhas. Eu gosto de fazer esse pedacinho, ó, não é um contorno. É uma pontinha ali, um detalhezinho aqui. Aqui, ó, uma pontinha viradinha, um torcidinho. Aqui fica um pedacinho do risco aparecendo, então eu ponho um pouquinho do verde. Tá vendo? Assim. Isso com o verde, né? Agora eu vou fazer com o marfim. Pouquíssima tinta no pincel. Não é para pegar aqui e terminar lá. Aqui, ó. Pouquíssima tinta. É só um detalhezinho, não precisa nem fechar inteiro. Você arrasta teu pincel. Aí, onde tá por cima, ao invés de fazer de verde, você faz assim, ó, com o marfim. Ou com aquela cor que você tá fazendo a luz. Olha, desse jeito. Agora, já vou mostrar pra você aqui o galinho também. Pincel zero e o sépia. Olha como eu vou fazer o galinho. Não é muito fininho, tá? Mas também não é muito reto. Ele tem assim umas quebradinhas. Aqui tem o outro. Aqui tem um galinho do galinho. Eu vou preencher. Por ser o cabinho aqui, o principal, então ele é mais grossinho. Lá do outro lado tem um outro risquinho, mas é bem fininho. Ó, sujo com o marfim. Eu não tô fazendo aquela linha bonitinha, é uma sujeirinha mesmo. É assim que eu vou terminar os galinhos. Agora vamos fazer essa rosa aqui, e eu quero deixar ela um pouquinho mais clara do que aquela outra. Olha só, eu vou começar com o amarelo aqui dentro. Coloco bem aqui, ó, no fundinho e cresço um pouquinho para fora. E agora eu já vou dar uma pincelada de branco nessa área aqui. Você viu que é uma pincelada bem leve e o risco tá aparecendo. Se eu preencho com muita tinta e esfregando muito o pincel, eu perco esse risco. Não é isso que eu quero. Agora eu vou colocar branco aqui, ó, nela inteira. Pronto. E essa é uma outra forma de fazer a rosa também, tá? Agora nós vamos fazer a misturinha da sombra. Eu já tô aqui com o pincel sujo de branco. Eu vou pegar uma pincelada de amarelo e vou colocar um pouquinho do pântano. Um pouquinho mais, olha só, vai ficar um verde mais escurinho. Um verde quase cinza. Tá, agora com esse... Não, tem que ficar mais verde ainda. Mais escuro, tá muito clarinho. Quase um cinza ônix. Agora eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui no bojo. Você viu que eu tô trabalhando com a largura do pincel. Agora aqui, sombra. Vou colocar a sombra assim. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui na ponta. Aí vai me seguindo, tá? Aqui, ó, eu vou puxar a sombra pelo meio.
Aqui, eu vou puxar a sombra aqui, ó, que tá embaixo daquela. Aqui eu já deixei a linha, ó. Aqui também. Agora aqui. Essa pétala aqui, ela tá comprida, então eu vou puxar assim, ó. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais, vou pôr um pouquinho aqui na ponta. Você viu que a gente pode brincar seguindo o desenho da rosa, não tem problema. Aqui tá por baixo, vou separar. Aqui eu já tenho dobrinhas, começam umas dobrinhas. Aqui, ó, é uma dobrinha. Eu tenho sombra para os dois lados. Aqui é dobrinha. Que vem pra cá. Em cima eu tenho que fazer uma sombra bem em cima do risco. Aqui eu tenho dobrinha dessa pétala. Aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz aqui. Eu fiz aqui. Aqui eu vou passar um pouquinho de tinta, só porque a gente precisa fazer umas linhas de branco. Mas você viu que eu tô seguindo o risco. Aqui, nessa área de cima, você vai passando o teu pincel, pode ser até em cima do risco, assim. Bem de leve. Aí, já sujamos toda a área de sombra. Agora eu lavo o pincel rapidinho e venho com o branco, montando a rosa. Vou trocar de pincel, vou pegar aqui o número 6. Antes disso, vou fazer aqui, tô com o pincel número 6 mesmo, uma pitadinha do vermelho profundo. Isso aqui pode ser com caramelo também, tá? Não tem problema, vai ficar bonitinho. Pode ser com sépia. Acho que vou pôr um pouquinho de sépia depois. Mas agora rapidinho com o branco. Vamos começar por essa parte aqui. Onde já tem o branco, tá? E eu não vou ficar alisando muito, não. Essa daqui, como eu disse, vou fazer um pouquinho diferente daquela outra. Eu quero que ela fique mais clara. Ó, aproveitando bem aqui o espaço. Opa, não terminei essa. O espaço das sombras. Suavizando um pouco. Aqui é o bojo. Eu passo branco, mas eu não gosto de deixar aquela linha muito forte. Então, eu sempre passo o pincel por cima. Agora, essa daqui, vou virar ela assim. Puxo a perninha. Não tirei cá de fora, tá vendo? Que eu pus aqui, ó, pelo meio aqui a tinta. Mas nesta posição. Porque todas as pétalas têm que convergir para esse ponto aqui, na verdade, ó. Todas essas linhas, se você continuar, elas têm que vir aqui. Aqui é uma dobrinha. Aqui a gente tem também outra dobrinha. Olha as duas pétalas. Aqui também tenho dobrinha. Aqui eu só vou dando pinceladas. Sempre esse escurinho vai ficar pro lado de cima, ó. Escurinho ali e o branquinho aqui pra dentro. Deixa uma pincelada ali. E aqui eu arremato assim, ó, com pinceladinhas mais curtas. Eu ainda tenho aqui uma dobrinha maior, que é a dessa pétala da frente. Deixa mais branquinho aqui, quase sumindo a cor de sombra. Se fazendo isso, você invadir muito a sombra, você volta com um pouquinho, aqui ó, vou voltar com um pouquinho da sombra. Vendo aqui a linha? É só seguir o risco e treinar essa pincelada. Ai, eu fico tão feliz quando eu ouço alguém dizendo: Lu,
eu treinei e consegui, tipo, tô satisfeito, consegui fazer. É isso mesmo, treine que você vai conseguir. Tua rosa não precisa ficar igual a minha, porque nem eu mesmo consigo fazer outra igual. Ninguém consegue. E não é legal ficar repetindo tudo igual. Uma rosa sai diferente da outra, é assim mesmo. Uma pessoa tem a pincelada diferente da outra. É assim mesmo. Realçando aqui a pontinha, que eu passei sombra de novo. Pronto. Essa daqui foi mais fácil, né? E mais rápido. Quando a gente vai fazendo tudo preenchido de uma vez, fica bem mais rápido. Colocando alguns pontinhos de branco em pontos estratégicos. E agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o número 2, um pouquinho do sépia, uns 3, 4 pontinhos aqui, ó, bem no miolinho. Dá mais vida, faz diferença. Vou colocar na outra também. Aí, o trabalho tá concluído. Espero que você tenha gostado desse exercício de rosas. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado!